Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do professor Everton, Matemática, Filiação da Matemática 2.0. E hoje nós vamos estudar, tem uma sequência de conteúdos de fatoração, A gente vai estudar uma sequenciazinha para aprender todos os exemplos de fatoração. Aí antes de começar, pessoal, vou dar uma dica assim para a gente ficar bem mais treinado sobre o que a gente vai utilizar na fatoração. Pessoal, olha, quando a gente tiver números x mais x, nesse caso, aqui, olha, quando não tem nada, aqui queria dizer que seria 1, e aqui 1 mais 1, 2, e depois a letra 2 o que? 2x. Aí, ó, quando tiver nesse caso aqui também, ó. Vou lá para isso aqui também. Vou pegar esse outro aqui. Olha. Opa aí. X menos x. Nesse caso, lembra que eu falei para vocês? Ó, não tem nada, é como se fosse 1 aqui e como se fosse 1 aqui. Menos 1, devo 1, menos 2. 2 o quê? X. Então, toda vez que eu for na adição, eu somo os números. Subtração também, eu junto os números. Multiplicação, por exemplo, x vezes x. Nesse caso, os expoentes aqui, ó, eu somo. Ó. Soma expoente. Repete a letra, ó, x e soma expoente. E já na divisão, por exemplo, se eu tenho x elevado a 2 dividido. Aqui, quando não tem nada, é 1, tá bom? Então, ó, na divisão, o sinal, aqui a gente subtrai o expoente. Nesse caso aqui, x elevado a 2 dividido por x1, ou pode ser nesse formato, ou pode ser assim, ó. Ou o resultado é só o x, tá bom? Então, essas partezinhas bem importantes que a gente vai utilizar na sequência de fatoração, tá bom, pessoal? Agora vamos lá ver uns exemplos aqui, tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos ver os exemplos aqui, alguns exemplos, e eu posso colocar o seguinte exemplo aqui. Exemplo 1. Vou colocar aqui número aqui, deixa eu ver. X ao quadrado mais 3x. Uma coisa que a gente tem que fazer você pode fazer pela fatoração ou por outro método. Já posso ir direto, mas nesse caso a fatoração aqui, por exemplo, se eu for fatorar isso aqui, for dividir essa parte aqui, lembre que a gente pode fazer pelo método da fatoração, tá bom, pessoal? Então, nesse caso aqui eu tenho x ao quadrado mais 3x mais 3x. Então, nesse caso aqui, se eu colocar aqui, ó, a fatoração desse valor aqui, se eu for dividir aqui, no caso vai ficar 1 é x elevado a 2, é a mesma coisa que x vezes x, né? Isso a gente estudou antes, x vezes x dá x ao quadrado, tá bom? Então a gente já sabe o que fazer, então vamos ver na sequência aqui. Aí nós pegamos x ao quadrado, né? X vezes x mais 3x. Nesse caso aqui, a gente faz o quê? Eu pego e coloco como os fatores comuns. O que é fator comum? Pessoal, fator comum é tudo que eu tenho desse lado, eu tenho aqui desse lado, ou continuando lá na frente. Ou seja, qual é a letra que está se repetindo desse lado e do outro lado? O fator comum que está repetindo desse lado é o x, e o fator comum que está repetindo do outro lado é o x também. Então, nesse caso, eu coloco x em evidência, né? Então, x vezes, aí abre parênteses, o que foi que sobrou aqui? X, tá bom? Mais 3. Professor, você colocou só um x aqui de um lado, colocou esse outro x aqui, colocou esse 3, e esse outro x faz o quê? Nesse caso aqui eu não coloco ele, por quê? Porque ele é um fator comum, então eu escolho só um deles, não coloco os dois não, tá bom, pessoal? Nesse caso formou o quê? Formou x vezes, abre parênteses, x mais 3. Aí, ó, só é a gente fazer o quê? A multiplicação. Se der esse valor aqui, ó, então quer dizer que está correto. Então, vamos lá. X vezes x, o que foi que a gente aprendeu? X ao quadrado. Mais
x vezes 3 dá x3, ou seja, o mais correto seria o quê? O mais correto e o que é para ser colocado. 3, primeiro o número, depois a letra. Então nesse caso deu x ao quadrado mais 3x. Ok, pessoal? Então vamos para mais um exemplo. Pessoal, dando continuidade aqui, nós temos outro exemplo, exemplo 2. Olha, utilizando o y. Pessoal, posso fatorar isso aqui. Qual é o número que a letra que eu multiplico que dá y elevado ao quadrado? Pessoal, y vezes y. Olha, 1 e 1, 1 mais 1, y ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou fatorar ele aqui, y mais... Aí, nesse caso aqui, eu vou pegar o 4, né? E o y. Aí lembra do que eu falei para vocês? Fator comum é os números ou letra que eu tenho desse lado, eu tenho do outro lado. Nesse caso eu tenho y desse lado e do outro lado eu tenho y. Ou seja, eu coloco só um dos dois, tá bom? Nesse caso, como ele é fator comum, coloco só um, tá bom, pessoal? Então, y em evidência. Aí, olha, só porque você botou esse pontinho? Porque todo valor que está aqui fora multiplica o valor que está lá dentro, letra ou número. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Ó, o fator comum seria esse, ó, fator comum. Comum. Tudo que eu tenho aqui, igualzinho, né? Então, eu coloco só um dos dois, tá bom? Olha, 1, 2, só coloco 1. E o que sobrou foi o quê? Y mais o quê? 4. Nesse caso aqui, professor, vamos tirar a dúvida se deu certo? Vamos lá? Y vezes y ao quadrado. Tá vendo aqui, olha? Mais, aí, y vezes 4. Lembre que eu falei para vocês? Primeiro o número, depois a letra, tá bom? Então, esse y aqui ficou meio... y ao quadrado é o resultado, tá vendo? O resultado aí, y ao quadrado mais... y ao quadrado mais 4y. Então, pessoal, olha, encontramos o seguinte resultado. Aí. Y vezes y ao quadrado mais 4, y vezes 4, primeiro o número, depois a letra. 4y. Tá bom, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Então, pessoal, dando continuidade, eu posso, só lembrando aqui um caso bem, é bom a gente falar isso, que vocês podem colocar qualquer letra, tá bom? A gente utiliza, na matemática utiliza mais o x e o y, mas pode ser qualquer letra, o A, o B, o C, qualquer letra do alfabeto, tá bom? Então, nesse caso, eu vou usar a primeira letra do meu nome, letra E, né? Posso fazer uma fórmula também com a primeira letra do meu nome. E ao quadrado, nesse caso eu vou colocar negativo. Opa, peguei uns lápis aqui meio ruim aqui. E ao quadrado, menos 5e. Não, errei. 5e. Agora sim. É maiúsculo. Pode ser maiúsculo, minúsculo, tá bom? Aqui, ó, o fator comum é o quê? Para mim, eu tenho que entender que para mim ser um valor elevado ao quadrado, lembra que a multiplicação de letras, eu somo o expoente. 1 mais 1, 2. Então, repete a letra e o valor do expoente vai lá para cima. Então, E vezes E é ao quadrado. Então, vou colocar aqui os fatores, aqui, ó, separar eles. E vezes E menos da fórmula 5E. Aí, ó, só fator comum. O que é que tá comum? Aqui tá comum porque é comum. Tudo que eu tenho aqui, eu tenho desse lado. Igualzinho, uma letra E e uma letra E. Então, coloco ele aqui fora, em evidência. Abre parênteses, esse E vem pra cá. Menos da fórmula 5. Tá bom, pessoal? Olha. Agora, se eu fizer a multiplicação, E vezes E ao quadrado, menos da fórmula E vezes 5, 5E. Tá bom, pessoal? Vamos agora para ver mais exemplos, aumentando o grau de dificuldade, tá bom? Vamos lá. Dando sequência aqui, pessoal, temos mais um exemplo aqui. Então, 6x ao quadrado menos 4x. Pessoal, posso fazer aqui minha fatoração de 6, olha. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Nesse caso, eu tenho o quê? O 2 e o 3. Aí, eu vou aproveitar e vou fazer logo esse do 4 também. 4, vou fatorar, dividido por 2, dá 2.
E 2 só pode se dividir por 2, que dá 1. Então, aqui 2 e 2. Aqui ficou mais fácil, pessoal. Quando eu coloco no formato de MC, então quando eu coloco no formato de MC fica mais fácil para mim. Por quê? Porque eu vou separar esses valores para me saber quem é os fatores comuns, tá bom? Nesse caso aqui eu tenho aqui, ó, nesse caso aqui, ou seja, tenho 2, 3. Aí lembra que eu falei para vocês, a gente já vem calculando o x também pode ser um fator comum, que é x vezes x que dá x ao quadrado. Então, vezes x, tá bom? Aí, vou colocar menos da fórmula, né? Menos da fórmula. Aí, a gente fatorou o 4, que foi quem? 2 e o x. Pessoal, agora nós vamos olhar quem é fator comum. Fator comum seria o quê? Tudo que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então, meu fator comum nesse caso aqui seria quem? O 2, número 2, não é isso? Então, coloca aqui o 2, tá bom? 2. Aí, tudo que eu tenho desse lado, eu tenho um x e eu tenho x. Então, 2x, tá bom? Aí, meu fator comum seria esse. Aí, agora, o sinalzinho lá, porque aqui é vezes, mas não precisa nem colocar, tá bom? Aí, o que foi que sobrou, pessoal? Tá vendo? Ó? Então, meus fatores comuns seria esse, eu só coloco 1. Esse outro fator comum seria esse, eu só coloco 1. Aí, agora, sobrou o que, pessoal? Nesse caso, 3. Tá bom? 3 e sobrou o 3 e o x, tá bom? É 3x. O professor coloca, não sobrou. 3x menos da fórmula e só quem foi que sobrou do outro lado? O 2. Pronto. Agora ficou mais fácil. Pessoal, se você olhar aqui, ó, multiplicando número com número, 2 vezes 3, 6. Aí aqui multiplica todo mundo, tá bom, pessoal? Mas eu gosto de multiplicar assim, ó. Número com número, 2 vezes 3, 6. E x vezes x ao quadrado. Menos da fórmula, 2 vezes 2, 4. Aí x vezes um número, uma letra que não tem aqui, no caso, quando não tiver, repete. Então, tá vendo? O mesmo resultado que eu tenho aqui em cima, eu encontrei aqui embaixo. Então, nesse caso, colocar em evidência seria nesse formato assim, tá bom? Então, vamos para mais uma questão, tá bom, pessoal? Agora com grau de dificuldade um pouquinho mais, um nível de grau de dificuldade maior, tá bom? Vamos lá. A gente tem esse exemplo aqui. Aí, ó, vamos fazer a fatoração deles logo aqui para ficar mais fácil a gente resolver de forma bem mais prática, tá bom? Vamos lá. Aí eu pego aqui, ó, o 8 e vou fatorar. 8 dividido por 2, por que por 2? Que é pá, pessoal. Então, 8 dividido por 2, 4, 4 dividido por 2, 2, 2 dividido por 2, 1. Então, meu fator comum aqui seria 2, 2 e 2. Próximo, vamos aqui o 4, né? Vamos na sequência. O 4 seria 4 dividido por 2, 2, 2 dividido por 2, 1. Pronto. Contamos 2 e 2. O próximo seria quem? Seria o 12, né? Encontramos o 8, o 4 e o 12. Vamos botar o 12 aqui. Aí 12 dividido por 2, deu 6. O número par ainda pode por 2. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2. 3. 3 só pode ser dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. Nesse caso aqui seria 2, 2 e 3, tá bom? Aí agora, tendo esses valores aqui, só a gente colocar aqui, ó, na sequência, 2, 2 e 2. Aí o x, pessoal, é da mesma forma que eu ensinei a vocês, ó. Para chegar a x elevado a 3, é a mesma coisa que x vezes x, que dá x elevado a 3, porque 1 mais 1 mais 1, ó, dá 3, tá bom, pessoal? Aí, seria x1, 1 e 1. Aí, vezes. Vou todo botar aqui, assim. Pronto. Aí, ó, menos da fórmula. Aí, o 4 seria o quê? O que foi que a gente encontrou no 4? No 4 a gente encontrou que é 2 e 2. O x elevado a 2 a gente já descobriu como é, porque é x vezes x. E o 12 seria... aqui ficou pequeno, vou colocar aqui de outra forma. Pera aí. Vou colocar aqui embaixo mais. 2, 2, 2, x, menos 2. Pronto, nesse formato aqui. E aqui ficou 2, 2, 3 e x, tá bom? Ficou nesse formato. Professor, ficou muito difícil. Não, pessoal, aqui eu vou apagar aqui para ficar bem mais fácil para vocês, como vocês já sabem agora.
Vou apagar aqui, ó. Coloquei aqui embaixo porque o quadro é pequeno. Aí, ó. Tá vendo, ó? Esse valor daqui é o valor do 8, ó. Esse valor aqui é o do 4 e esse aqui é o do 12, tá bom? Aí agora é só eu pegar os fatores comuns. O que é que tá igual aqui, ó? O 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 e o 2 elevado a 2. Ou seja, eu só pego 1, pessoal. Lembre disso. Como são fatores comuns, eu só pego 1, ó. Mas tem 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2. Não, nesse caso só pego 1, então 4. Aí, o que é fator comum aqui também? Tudo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Então, vamos lá. Eu tenho x, 1 e 1. Então, 1 aqui também é fator comum, tá bom, pessoal? Aí, pessoal, sobrou o que desse lado aqui? Tudo que sobrou aqui, ó, aí eu coloco aqui dentro. Aí. Esses valores aqui, ó. Então, sobrou o que? 2. Lembra que x vezes x é o quê? X ao quadrado. Menos aqui da fórmula, tá bom? Menos da fórmula. Aí, aqui, nesse caso aqui, sobrou o quê? Aqui, ó, sobrou o x, eu coloco o x. Aí aqui, ó, sobrou o quê? Aqui não tem nada, é como se fosse mais, o mais 3. Aí vamos calcular só pra gente tirar a dúvida, ó. 4 vezes 2, 8. X aqui, 1, aqui, que é 1. Mais aqui, lembra que multiplicação eu sou um expoente, x3. Menos da fórmula, tá vendo aí? 4 vezes 1 dá 4, aqui não tem nada, é como se fosse 1, tá bom? x1 e x1, ó, você lembra que é multiplicação, x vezes x, x ao quadrado. 4 vezes 3, aqui ó, sinal de mais, 12, e o x, então, professor, por que o x? Porque aqui tem x e aqui não tem, só faço repetir, tá bom? Nesse caso, 8x elevado a 3 menos 4x2 mais 12, o mesmo resultado que eu encontrei, que eu tenho aqui, é o resultado aqui, então, está correto. Então, vamos para uma sugestãozinha para vocês fazerem em casa, tá bom? Então, pessoal, como sugestão, vou deixar essas duas questões aqui, ó. Essa daqui e essa daqui. Lembre, essa daqui faz pelo primeiro método que eu fiz, pela primeira questão que eu fiz na videoaula, e essa daqui você pode fazer pelo último pela última questão que eu fiz na videoaula. Pessoal, lembrando que aqui eu só fiz substituir o quê? A letra que eu troquei, lá era X, aqui eu coloquei A, e aqui lá era X, eu coloquei B, tá bom, pessoal? Então lembre disso, pode ser qualquer letra do alfabeto, tá bom, pessoal? Então, pessoal, essa foi mais uma videoaula, né, do canal de matemática, né, canal do Filezão. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e valeu, até a próxima, pessoal.